E aqui estou eu. Já há muito tempo que não fazia um vídeo no carro, porque já há muito tempo que não tinha que andar no carro a trabalhar. Mas tenho. E por acaso isto até dá jeito a esta situação, porque é uma coisa que eu vos quero explicar, que tem a ver com as notícias, as novidades das coisas que aconteceram no turismo internacional, nomeadamente do Japão para Portugal, de Portugal para o Japão, dos japoneses cá, esse tipo de coisas. Então, eu estou no carro porque eu estou a dar assistência a uma pessoa que é japonesa e está em Portugal. E eu estou a andar com ele. Como é uma parte do meu trabalho fazer. E eu fiz isto durante o verão algumas vezes, não tantas como é costume. Continuou a ser um ano atípico do ponto de vista da circulação, de pessoas que estão em regime de turismo ou de estadia curta, mesmo estejam a fazer outras coisas, que sejam vir cá estudar, vir cá estabelecer um negócio, fazer uma parceria, etc. Mas não são residentes permanentes, não são pessoas que têm morada permanente em Portugal e são pessoas de nacionalidade japonesa. E a viagem deles para Portugal, a entrada deles em Portugal, apesar de condicionada por aquelas questões de terem que fazer o teste do Covid à chegada, ter que dar negativo, quando regressam ao Japão têm que fazer uma quarentena, mas que, sendo cidadãos japoneses e tendo o teste negativo ao chegar ao Japão é só 3 dias. Tem algumas condicionantes, por exemplo, ao chegarem ao Japão não podem utilizar transportes públicos, têm que combinar previamente com alguém que os vá buscar, porque não podem utilizar nenhum tipo de transporte público entre, por exemplo, chegar ao aeroporto e casa. Então, há alguns constrangimentos de facto, não só impostos pelos governos dos respectivos países e pelas companhias aéreas que eles usam, mas também constrangimentos que as pessoas consideram que são dissuasores de se porem a fazer a viagem, de se porem a fazer a circulação. Isso é verdade que existe, mas não são tão drásticos, não são tão intensos como os constrangimentos que o governo do Japão, impôs à entrada de estrangeiros. Portanto, como vocês já devem saber, se seguem o meu canal, em abril de 2020, o Japão efetivamente proibiu todos os estrangeiros de entrarem no país. Todos os estrangeiros que tinham residência permanente no Japão de saírem e voltarem a entrar. E isso foi muito, muito prejudicial para a sociedade japonesa e para a economia japonesa. Ou seja, é uma daquelas situações em que, e não é só o Japão, quer dizer, em montes de casos isto aconteceu, os governos fazem uma coisa que é diretamente contra os seus cidadãos ou contra os cidadãos que residem naquele país, que contribuem há anos, às vezes há décadas, para o funcionamento produtivo e pacífico daquele país, mesmo que não tenham a cidadania daquele país. E foi uma coisa que se prolongou muito tempo. O caso do Japão é sintomático porque eles já tiveram antes, não é? Um regime de fronteiras fechadas durante 200 e tal anos, toda a gente conhece a história do Japão, sabe disto, mas o caso do Japão é sintomático porque eles mantiveram isto, não é pior, estou ligado a isto, eles mantiveram isto durante muito tempo. Portanto, eles fecharam as fronteiras, basicamente em abril, para praticamente todos os países, incluindo Portugal, ou seja, portugueses, ou pessoas que tivessem passado por Portugal, nem precisavam de ser portugueses, e até outubro de 2020 teve mesmo fechado. Isso significa que nem os japoneses que tinham um trabalho ou um compromisso de estudo ou família fora do Japão podiam sair do Japão e voltar a entrar, não podiam, nem as famílias mistas podiam circular. Isto também significa que as empresas japonesas que tinham contratos com estrangeiros, como eu, mas não só, não podiam receber no Japão as pessoas que eles tinham contratado para irem exercer uma determinada função que era vital para o funcionamento daquelas empresas e para a economia japonesa. Porque não se esqueçam da circunstância do Japão. O Japão entre o final de 2011, início de 2012 e 2020, portanto praticamente uma década, aumentou exponencialmente a dependência de estrangeiros para a sua economia. Portanto, o Japão não tem pessoas suficientes para manter a sua economia em movimento, em simplesmente manter a economia, nem a crescer a economia. Se o Japão prescindir de diplomacia internacional, se prescindir de compreender as necessidades dos estrangeiros que estão a trabalhar no Japão, ou dos estrangeiros que trabalham com organizações japonesas estando fora, se o governo do Japão prescindir disto, a economia dele colapsa
não é nada de suave. Aqui não há suavidade neste discurso. Eu não estou a ser fleumática, nem hiperbólica. É mesmo, a economia japonesa depende de contribuidores para a sua força bruta de trabalho e PIB que não são japoneses, porque não há japoneses suficientes para a economia japonesa funcionar. Este é um facto que muitos estrangeiros ignoram e muitos japoneses ignoram, e pelos vistos o governo japonês ignora. Então houve aqui um problema que afetou, obviamente, toda a indústria da hospitalidade no Japão, já para não falar de turismo, mesmo turismo, animação, mas não só. Então afetou muito isso. Mas mais do que isso, prolongou-se muito. E eu disse outubro de 2020, não foi porque em outubro de 2020 as coisas ficaram solucionadas, foi porque em outubro de 2020 eles passaram a permitir que coisas como os japoneses que estavam fora do Japão e não tinham voltado entretanto porque a proibição caiu, pudessem regressar, os que eram residentes permanentes no Japão, permanentes, com casa, com filhos, com trabalho, com tudo no Japão, pudessem candidatar-se a um procedimento que havia uma pré-aprovação deles saírem e voltarem a entrar. Portanto, começou a haver maneiras, vou mudar a direção aqui para vocês me verem, começou a haver maneiras das pessoas poderem tratar desses assuntos e eventualmente terem a tal autorização para sair e voltar a entrar. Em outubro. De outubro até agora, que já vai fazer um ano, praticamente agora um ano, o Japão continuou assim. Isto é tempo a mais. Isto não é sustentável. Mas isto não teve simetria. Isto não teve equilíbrio do outro lado. Ou seja, o Japão manteve este ban, esta proibição da entrada a toda a gente, mas os japoneses, pela decisão dos outros países e dos outros governos, os japoneses não estavam proibidos de circular. Ou seja, dentro da União Europeia havia, conforme os governos de cada país e conforme também as diretivas da União Europeia, havia restrições de circulação a nível de ter que fazer exames e tal, mas não era porque tem um passaporte japonês não entra, que é isso que o Japão estava a fazer. E portanto, durante o verão, lá está, voltando ao que eu estava a dizer no início, então, durante o verão ainda houve alguns japoneses a circular aqui, eu ainda dei assistência a alguns e ainda estou a dar assistência a alguns. Contudo, tudo mudou agora, muito recentemente. Singapura foi o primeiro país a falar disto, que eu saiba, acho que foi Singapura, mandar cá para fora muito claramente, quase assim, como eu vou dizer, a mensagem: olha, governo japonês, tratados bilaterais não estão a ser respeitados, vocês continuam a não deixar entrar, neste caso, os de Singapura, portanto, nós vamos aplicar a mesma coisa aqui e vocês agora não podem entrar. A União Europeia arrastou isto até ao final dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e agora fez isso. Olha, isto já está a prolongar há muito tempo. Os japoneses, as empresas japonesas, os turistas japoneses puderam continuar a circular na União Europeia e nos países da União Europeia até agora, tudo bem, desde que fizessem estas coisas dos exames e não sei o quê. Agora nós temos que começar a apertar isto, porque não há simetria e os tratados internacionais estão a ser violados há demasiado tempo seguido. Portanto, a justificação de estamos numa situação pandémica, todos os tratados bilaterais ficam tipo suspensos até further notice, já não se aplica. E, portanto, agora vamos ter que apertar um bocadinho mais isto. Não apertou tanto, continua a não ser uma situação de simetria, mas, neste momento, para os japoneses entrarem na União Europeia, precisam de provar que têm vacina. Obviamente, continua a aplicar-se consoante os respectivos países, as normas dos governos dos respectivos países, mas a União Europeia, um patamar superior, disse que tem que provar que têm vacina para poderem entrar na União Europeia. O que não foi anunciado desta maneira no Japão. No Japão isto foi anunciado como um ban, ou seja, como se a Europa tivesse a proibir os japoneses de entrar. Não é estar a proibir, é proibir entrar se não provar que levou vacina. Se não tiver como prová-lo, se não tiver como certificá-lo. Isso é proibido entrar. Mas não é proibido entrar tout court. Portanto, sim, as coisas mudaram muito. E então, os japoneses que ainda cá estão assim, tipo, nós achamos que estamos a ser discriminados. Eu não acho.
toda a gente tem um olhar objetivo sobre isso, não acha? Mas eu compreendo que se estivesse a ser feito a mim, talvez tivesse dificuldade de ver logo a big picture, porque os afeta muito diretamente. Então, os que estavam a pensar vir não estão a vir. Já em agosto se cancelaram as viagens que saíam do inverno deste ano. Porque eu e os outros consultores, quer dizer, eu não sou ninguém, mas eu ando a ouvir estas coisas e a ler estas informações e a receber as informações. E toda a gente que trabalha nesta área da consultoria já sabia que mais tarde ou mais cedo a União Europeia como um todo ia ter que fazer alguma coisa, porque, lá está, era uma situação muito assimétrica. O que é curioso, mas eu de certo modo suspeito que ainda vai demorar para que a opinião pública japonesa se manifeste em relação a isso, mas o que é curioso é que este ban, esta proibição do Japão em relação a todos os estrangeiros que não podem entrar no país, ou todos os estrangeiros que estão no país que têm muita dificuldade de sair e voltar a entrar, e portanto muitos setores da economia japonesa não estão a funcionar como deviam. O que é muito curioso é que a população japonesa não está a perceber isto, o impacto que isto tem do ponto de vista da imagem do Japão fora do Japão e da diplomacia internacional do Japão e do papel do Japão junto dos outros países que enfim se afirmam como democracias no panorama internacional, pelo menos. Então, sim, o impacto disto nas relações internacionais eu acho que ainda não se está a fazer sentir e a população japonesa ainda não está a reagir. Já está a reagir em relação ao que o governo japonês escolheu fazer sobre os Jogos Olímpicos, sobre a vacinação, sobre muitas coisas, mas não ainda sobre isto. Não sei. Não sei se... Vocês sabem, se vocês conhecem bem o Japão, o japonês e a cultura e a sociedade japonesa e a história do Japão, vocês sabem que é muito complicado a população japonesa rebelar-se nos anos recentes. Pronto. Então fica aqui o meu desabafo e agora vou ao meu a fazer, porque já deve estar na hora de eu ir buscá-lo ao museu. E uma beijoca para todos e até o próximo vlog, update de coisas.